Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a atividade elétrica do coração. Nós sabemos que todo músculo, para contrair, precisa primeiro receber um estímulo. Nos músculos esqueléticos, por exemplo, esse estímulo vem do sistema nervoso. Já o coração, apesar de sofrer sim a influência do sistema nervoso, não depende dele para realizar as suas contrações. O coração possui um sistema intrínseco, ou seja, próprio dele, capaz de gerar impulsos elétricos para que haja a contração do miocárdio. Essa autonomia do coração acontece através de um grupo de células especializadas em gerar e transmitir impulsos bioelétricos para a contração do miocárdio. Esse grupo de células especializadas é chamado de nó sinoatrial ou nó sinusal. Os estímulos gerados no nó sinoatrial determinam a frequência cardíaca, o passo do coração, o ritmo do coração. E por isso ele também é chamado de marca-passo. Então nós temos um marca-passo natural, que nós já nascemos com ele, que marca o ritmo do nosso coração, a nossa frequência cardíaca. Eventualmente, se esse marca-passo der problema, ele pode ser substituído cirurgicamente por um marca-passo artificial. E o nó sinoatrial é assim chamado porque ele está localizado na parede do átrio direito, próximo ao local onde a veia cava superior desemboca. Portanto, o nó sinoatrial é uma estrutura formada por um conjunto de células especializadas em gerar estímulos para a contração do miocárdio, e ele marca a frequência cardíaca, o ritmo do coração. Mas a gente já viu em outras aulas que o coração ele não contrai todo de uma vez só, senão o sangue iria espirrar para todos os lados ao mesmo tempo. Para que haja um fluxo de sangue, um sentido do sangue, a gente precisa ter primeiro a contração dos átrios e depois a contração dos ventrículos. E é por isso que o coração precisa de outras estruturas que ajudem a organizar o impulso gerado pelo nó sinoatrial. E a segunda estrutura que faz parte do sistema elétrico do coração é o nó atrioventricular, e ele é assim chamado porque ele está localizado na parte inferior do átrio direito, próximo ao septo interatrial e no limite entre o átrio e o ventrículo direito. A principal função do nó atrioventricular é gerar um pequeno atraso no estímulo vindo do nó sinoatrial, fazendo com que os ventrículos contraiam depois dos átrios e não simultaneamente. O estímulo então gerado no nó sinoatrial se espalha pelas células do miocárdio dos átrios, graças às suas junções complexas, chamadas gap junctions, ou junções do tipo gap. Graças a essas junções, as células do miocárdio dos átrios contraem todas simultaneamente. E esse estímulo propagado pelas células atriais não passa dos átrios para os ventrículos, porque o miocárdio dos átrios é separado do miocárdio dos ventrículos pela própria estrutura anatômica do coração, pelo próprio esqueleto do coração. E esse estímulo vai sim chegar aos ventrículos, mas através do nó atrioventricular. Então, o estímulo gerado no nó sinoatrial se espalha pelos átrios e garante a contração atrial. E antes de chegar aos ventrículos, ele precisa passar pelo nó atrioventricular. Ao chegar então nessa estrutura, o estímulo sofre um pequeno atraso e é retransmitido para o miocárdio dos ventrículos através do feixe de His, uma estrutura também formada por células especializadas e que descem pelo septo interventricular, se dividindo em dois ramos, um que vai para o ventrículo direito e um que vai para o ventrículo esquerdo. Próximo ao ápice do coração, os ramos do feixe de His se ramificam em fibras de Purkinje, de onde o estímulo passa diretamente para o miocárdio dos ventrículos. A estimulação das fibras de Purkinje faz com que os ventrículos contraiam simultaneamente e ejetem o sangue do seu interior
para a circulação sistêmica ou para a circulação pulmonar. E essas contrações cardíacas obedecem à lei do tudo ou nada, ou seja, um estímulo gerado e transmitido por essas células especializadas gera uma contração sempre igual ou nenhuma contração, de forma que um aumento nesse estímulo não é capaz de gerar uma contração mais forte. E apesar de não depender do sistema nervoso para iniciar suas contrações, o coração sofre sim influência desse sistema através do sistema nervoso simpático e do nervo vago. E a influência do sistema nervoso vai agir no aumento ou na diminuição da frequência cardíaca, que precisam acontecer em alguns momentos. Durante a atividade física, por exemplo, o sistema nervoso simpático provoca um aumento da frequência cardíaca, o que é fisiológico e necessário nesses casos. Revisando então, o nosso coração possui um sistema elétrico intrínseco próprio dele, capaz de gerar impulsos que estimulem a sua contração. A principal estrutura desse sistema é chamada nó sinoatrial, e é ele quem marca o ritmo do coração. O impulso gerado no nó sinoatrial se espalha pelas células dos átrios, garantindo uma contração simultânea de todas essas células. E antes de chegar aos ventrículos, esse estímulo passa por outra estrutura chamada nó átrio-ventricular. O nó átrio-ventricular gera um pequeno atraso, garantindo que os ventrículos contraiam após os átrios e não simultaneamente. Antes de chegar no miocárdio dos ventrículos, esse estímulo passa ainda pelo feixe de His e pelas fibras de Purkinje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!